Bom dia! Finalmente eles me deixaram falar, hein? Vocês falam, hein, rapazes? Chegou a minha vez. Que honra estar aqui novamente. É sempre um prazer falar com vocês, né? Com meu público de empreendedores. Então, obrigada novamente, Vidal, Moisés, pela apresentação. Eu já vou começar pedindo que vocês me sigam aí no Instagram, que no final eu vou ter uns presentinhos para vocês. Muito bom. E quem fizer story e me marcar, vai ser mais beneficiado ainda. Opa, ó, tem alguém que já levantou lá a cabeça. Muito bom. Então, minha missão hoje aqui é falar sobre esse tema tão abrangente, gestão de pessoas, comunicação corporativa. Vou só me apresentar um pouquinho. A minha formação é toda em letras, graduação, mestrado e doutorado. Depois disso, eu não me cansei de estudar, fiz uma especialização em eventos. Eu sou professora concursada da FATEC de Barueri. Se vocês não conhecem, a melhor FATEC do estado, gente. É aqui no centro de Barueri. Dou aula aqui já há 14 anos, é um orgulho estar nessa faculdade. Eu também fiz uma especialização em eventos, em gestão de pessoas, fiz outra graduação em gestão de recursos humanos, então gosto muito de estudar. Ali na FATEC eu dou aula em logística, comércio exterior e eventos. Já dei aula em GRH, mas agora estou reduzindo um pouco. E a minha especialidade, a minha paixão é a oratória, porque eu comecei dando aula primeiro de inglês, aí depois eu migrei para direito, e quando eu fui para a área do direito, eu fiquei lá por uns 15 anos. E eu comecei a pensar assim, bem, esses senhores, eles não só precisam escrever bem, eles precisam falar bem. E eu vejo que dentro da comunicação corporativa, então, de a gente tratar desses detalhes, eu fui buscando me aprimorar, fazendo um curso de comunicação, porque eu comecei a me aprofundar nisso. E aí hoje eu pensei assim, vou falar só de oratória. Já estou um pouquinho cansada de falar só de oratória. Claro que vou falar também para vocês sobre oratória, mas eu quero falar sobre esses 4 pilares dentro da empresa. Quem aqui não sabe o que é um pitch? Todo mundo sabe o que é um pitch. Pronto, então não precisa nem falar sobre o pitch. Todo mundo sabe fazer pitch, então daqui a pouco vocês vão usar aí o pitch. Que beleza. Dentro da comunicação, que é muito vasta, né, dentro da oratória, a gente pode trabalhar na empresa todos esses pilares. E quando a gente começa trabalhando com a comunicação corporativa, a gente começa pensando nessa ideia de impacto na cultura organizacional. E se você não tem uma boa comunicação, às vezes a sua imagem ou a imagem da empresa vai ficar um pouquinho arranhada. Ou, né, a relação com todos os envolvidos. E quando eu falo todos os envolvidos, gente, são todos os colaboradores, ou os funcionários, ou os players, os prestadores de serviço. Então, e quando eu falo dessa parte de comunicação eficaz, é tanto uma comunicação por e-mail, um áudio de 4 minutos. Ontem à noite eu recebi um áudio, quer dizer, uma resposta que eu já estava esperando receber fazia uma semana. Aí a pessoa começou a mandar áudio. E ela me mandou, acho que uns 4 áudios. Um de 6 minutos, outro de 4 e outro de 5. E eu compartilhei com as minhas amigas queridas que estão aqui. Falei, me ajudem, porque eu já estou cansada. 10 horas da noite. Então, a comunicação eficaz, ela começa por aí, com o seu planejamento de como você vai enviar um áudio no WhatsApp. Porque se você analisar, às vezes, naqueles 4 minutos, aí você dá brecha para tudo. Aí nós começamos. A pessoa está insegura. A pessoa quis se desculpar, mas não deu certo, ficou pior.
Então, quanto mais eficaz, no sentido de ter objetividade, melhor vai ser para você. Por quê? Porque todos os envolvidos aqui vão perceber que você tem um cuidado com a comunicação. Então, se vocês lembram, o ano passado eu falei de um tema completamente diferente. Porque eu falei assim, gente, não vou falar do mesmo tema, não é, Eurico? Não vou falar, o Eurico já me entrevistou, vou falar de oratória. Não, eu quero falar de algo, e eu preparei isso tudo novamente. É um cuidado que eu tive com vocês. Para pensar que nessa cultura organizacional, tudo é comunicação. E agora, assim, só dando uma pitada de oratória, que tem aqueles percentuais benditos, vamos dizer benditos, que é a questão do 97%. 97% é a sua imagem, é o seu gestual. Isso, desculpa, 93%, gente, das letras, perdão. 93% é a sua imagem, o seu gestual. E 7% é o conteúdo. Isso é a sua captação quando você está falando em público. Então, por exemplo, eu não me sinto muito confortável de falar aqui em cima, daqui a pouco eu vou descer. Por quê? Porque isso me coloca numa posição de vantagem em relação a vocês. A mesma coisa quando vocês estão numa mesa de reuniões. Se vocês sentarem à cabeceira, vocês estão controlando ali a situação. Se vocês sentarem, dependendo à direita ou à esquerda, tem diferentes formas de você observar. Eu entrei por trás, não gosto muito de entrar por ali. O ideal é que você entre pela esquerda, porque a neurolinguística fala que você vai acompanhando, porque nós aqui, né, a gente lê da esquerda para a direita. Então, tudo isso é você ter o cuidado com a sua comunicação. Porque se você já chega todo esbaforido num lugar, com a sua roupa toda desajeitada, de repente o seu gestual não está muito bom. Quando eu falei assim, eu tenho uns presentes, aí um amigo lá levantou a sobrancelha. E eu leio muito o gestual. Por quê? Porque o gestual é isso, gente, é 93%. Então, se você está desconfortável, se você está, de uma certa maneira, você não estudou o ambiente, o que eu fiz? Eu entrei lá no site da CIB, eu falei, deixa eu ver que cor que está aquele auditório. Fui lá, tirei um monte de foto, eu falei, quero ver que roupa que eu combino. Combinou? Ficou bem? Eu queria vir de roupa clara. Minha amiga falou, acho que não vai dar certo com aquela parede. Então, tudo isso vocês têm de pensar. Quando vocês forem para uma reunião, num ambiente que é desconhecido, ou às vezes não tão amistoso, um ambiente meio hostil, vocês têm que pensar em todos esses detalhes. Quando você vai chegar, estudar um ambiente antes, para que você tenha toda essa parte inicial da sua comunicação eficaz. Então, veja, a foto é maravilhosa, né? As pessoas estão se entrosando, mas, às vezes, né, o que está por detrás de uma comunicação eficaz e eficiente, né? O que você pode fazer como leitura, porque nós estamos falando aqui de um mercado e que você quer ter alguma vantagem competitiva. Você quer vender os seus produtos? Você quer ter uma relação de troca, de parceria? Então, quando a gente pensa no mercado e começa a pensar nessa questão da comunicação e da oratória em si, nós pensamos em todos esses detalhes. E creiam. Depois eu posso até mandar o meu primeiro vídeo. Gente, se vocês colocarem lá no YouTube, Margi Bell Educa Mais, se vocês observarem a 2009, 2010, acho que eu comecei a gravar as primeiras aulas. Cada vez que eu mostro aquele vídeo em palestra, o pessoal morre de rir. Por quê? Porque eu cresci muito e eu estou crescendo cada vez mais. E a comunicação é isso, é você se conhecer, você crescer, para que você tenha uma boa afluência dentro com os seus colaboradores, principalmente com os prestadores de serviços. Eu falo isso para o pessoal de eventos. Eu falei, se você não tem uma boa relação com o seu prestador de serviço, pode ser que no dia ele não te entregue aquele bolo da noiva que a noiva encomendou. Então, tudo isso faz parte desse aspecto inicial aqui da cultura organizacional. E na comunicação interna? Como é que está a comunicação interna de vocês aí?
com seus colaboradores? Está tudo bem? Tudo tranquilo? A minha comunicação interna é ótima, que só somos eu e a Camilinha ali. Eu e a minha estagiária. Então, é muito fácil de resolver a minha comunicação interna. Mas nós trabalhamos com públicos diferentes. Às vezes ela pergunta, Marge, não entendi o que a pessoa pediu. Então, veja, a comunicação interna, né, quando você trabalha com essa relevância da comunicação interna, a gente trabalha com essa ideia de engajar os colaboradores. Porque se você não é claro, se você acredita assim, fulano sabe fazer isso, eu contratei o fulano para apertar o parafuso, mas, de repente, o fulano aperta o parafuso para o lado errado, porque é o entendimento dele. Então, tudo começa na empresa com um bom treinamento. A área de gestão de pessoas que eu diga isso, não é, Ana Lúcia? Tenho mais uma querida lá atrás. Então, quando a gente percebe, né, o que é essa comunicação clara e eficaz, né, ela vai promover esse ambiente saudável. Então, tudo começa quando a pessoa ela inicia em um cargo e ela recebe, por exemplo, um manual de boas práticas dentro da empresa. Ela vai saber como conduzir, como respeitar o outro, como que ela vai se relacionar com os seus colaboradores, até que ponto ela pode ter uma comunicação e, de repente, não ser tão agressiva, sabe aquela ideia da comunicação não violenta? Porque, às vezes, a pessoa tem uma comunicação violenta só no olhar. Eu já deixei de ter essa comunicação violenta há muito tempo, mas eu sou gaúcha, lá do interior do Rio Grande do Sul, e todo mundo falava assim, nossa senhora, agora eu já estou calma. Os anos foram arrefecendo. Mas uma vez, numa sala de aula, eu fui fazer uma brincadeira, e eu fiz uma brincadeira e ok. E no dia seguinte alguém chegou e falou assim, professora, a senhora sabia que a senhora fez aquela aluna chorar? Eu? Por quê? Mas eu fiz uma brincadeira. Então, mas a sua brincadeira foi um tanto quanto rude. E, para mim, tudo bem, naquela época. Mas hoje, se eu for rever aquele posicionamento, então, quando você trabalha com o seu autoconhecimento, e, gente, não tem jeito, é investir em autoconhecimento. O que eu preciso melhorar? O que eu tenho de metas? Vamos começar a fazer metas para 2025 já, agora. O que eu tenho de metas? Eu quero ser palestrante. Muito bom. E aí? Eu tenho todas as ferramentas para ser palestrante, Camila? Daqui a pouco falaremos sobre isso. Então o que a gente tem que trabalhar? O que eu quero? Porque, gente, o nosso propósito é estar aqui para crescer. Em todos os setores, eu acredito, né? Eu, pelo menos, estou. Então, isso parte sempre dessa ideia da comunicação. Seja gestual, seja a minha fala, seja o meu olhar, né? Então, essa ideia de você promover o engajamento entre os colaboradores, né? Você vai ter um ambiente saudável, produtivo, porque, às vezes, você tem aquele colaborador que está lá, assim, não estou mais afim, não sei o quê. E você sabe realmente, você conversou com ele para saber se ele estava, de repente, com algum problema pessoal, com alguma questão mais importante, né, para fazer com que a pessoa tenha um entrosamento. Eu recebi um treinamento muito importante no Sebrae, no Ali, ali está a minha antiga Ali, gosto muito do Sebrae, em 2022, Carla, foi isso? Foi 2022. E aí o Ali me empurrou assim e falou assim, olha, a sua dor na sua pequena eu presa, você tem que fazer networking. Que paciência. Aí a Carla, vamos fazer networking. Qual foi o primeiro lugar que a Carla me trouxe? A CIB, em final de 2022. E aí eu comecei, me associei. Veja, todo mundo, e assim, o ano passado eu abri minhas portas, eu conheci vários grupos. Estou lá no Ali, no grupo do Ali até hoje. Ninguém me tira daquele grupo do Ali, estou lá ainda. Por quê? Porque a oportunidade de crescimento.
quando você vai fazendo este networking aqui, você vai aos poucos fazendo um mapeamento, às vezes tendo uma visão que você não teria se você ficasse lá sentadinho no seu escritório, sozinho, lá atrás de uma mesa. Então, né, para falar disso, nós teremos agora um momento de engajamento. Vou fazer que nem o Moisés falou. Calma, primeiro eu vou explicar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o que vocês têm de fazer. Primeira coisa, eu vou separar os casais, no bom sentido. Não é para separar para sempre. Eu quero que vocês escolham duplas que não se conheçam, porque não tem graça. E como é que vocês vão se engajar aí? Dizer o nome, o segmento e o objetivo pelo qual você está aqui. 3 perguntinhas básicas. Nome, segmento, ou a empresa, e o objetivo pelo qual está aqui. Escolham uma pessoa que vocês não conhecem. Vidal, você pode marcar um minutinho? Eu vou dar um minutinho para uma pessoa, e depois, quando eu disser segundo round, aí outro minutinho para outra pessoa falar. Quando o Vidal disser já... Já. Primeira pessoa aí para falar. Aqueceram? Ah, muito bom. Demais, né? Mas daqui a pouco tem outra dinâmica. Então, vejam que eu acredito que pessoas que vocês conheceram aí nesse momento de engajamento é interessante para que vocês troquem, para conhecer um pouco mais o outro. Porque a gente está tão naquela ideia de você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou num momento de me desligar. Quando eu vou andar com os meus cachorros, na verdade, eles que me levam para andar, porque ficam me puxando, o Eurico sabe disso, encontra no corredor, oh, Margibel, eu deixo meu celular em casa, gente. Porque quantas vezes eu já vi vizinhos andando com o cachorro deixando as necessidades e a pessoa não viu que estava no celular. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho para olhar para o outro, para conversar, para trocar ideias, percepções. Mas daqui a pouco a gente já vai fazer outra dinâmica a respeito disso. Então, nós falamos até agora, né, eu falei... Vejam que deixa eu voltar aqui para dar uma dica para vocês. Eu sempre gosto de começar... Eu sou meio chatinha com essa coisa da organização. Mas eu sempre gosto de começar a minha fala ou reunião, qualquer atividade que eu faça, com uma espécie de um roteiro. Porque é sempre bom você ter... Então, eu coloquei aqui 4 tópicos, né? Nós já falamos da comunicação corporativa, já dei uma abrangência para vocês, aí depois falei mais um pouquinho. Aí falei da comunicação interna, já fomos para 2 tópicos. Quantos minutos eu já estou falando, Moisés? Tá, na metade. Tá vendo? Então, já estou aí no tempo. Veio o nosso momento de engajamento e agora vem a parte da comunicação externa. Então, veja que eu estou tratando esses 4 tópicos e eu vou entregar para vocês aquilo que eu prometi no início. Façam isso no início das falas de vocês. Ah, mas de repente eu vou para um podcast e tal, a gente se empolga, né, Eurico? Gente, mas assim, estabeleça um roteiro mínimo. Estabeleça um roteiro mínimo porque você fala assim, olha, eu vou falar deste tópico, este aqui hoje não preparei tanto, como eu falei para vocês no início. Vou falar sobre a parte da comunicação geral, um pouco sobre oratória, né, e preservar esses 4 tópicos. Então, nós saímos da comunicação interna e agora nós vamos para a externa. Então, olha só que interessante. A comunicação externa, quando se coloca essa ideia de você incluir clientes, fornecedores e mídias, porque às vezes a gente tem que tratar com a mídia e hoje em dia tem que cuidar muito, né, porque a nossa imagem vai para a internet ou às vezes temos trabalhos aí publicados sem autorização prévia, né? Aí tem os advogados aí para consultar, a Vitória está ali atrás. Já estou fazendo pitch para todo mundo, viu, gente? Vocês viram? Venham me conhecer aqui, que, olha, comigo vocês passam de ano fácil. Então, a comunicação externa parte de todos esses apoiadores. E vejam que eu estou falando em apoiadores, né? Porque se você tiver, por exemplo, a mídia, que ela é desfavorável,
a sua imagem, a sua empresa, isso já você vai ter um trabalho para rever essa questão. Esta palestrante que vos fala escreveu um doutorado, né, eu sou doutora pela USP, na área de discurso, argumentação, especificamente como que o discurso jornalístico se apropria do jurídico. Então, se vocês colocarem lá Margibel, USP Digital, vocês vão encontrar o meu trabalho. E vejam que aqui na comunicação externa, né, o que a gente trabalha? É destacar essa importância, essa relevância de manter uma imagem positiva e a gestão de crises. Como que vocês fazem aí com a gestão da crise? Ou ninguém tem crise, está todo mundo tranquilo, todo mundo aí já compraram as passagens para o final de ano, vão para Dubai, Ilhas Gregas. Não, Ilhas Gregas não dá, no início do ano é frio, né? Mas como que vocês estão fazendo essa gestão de crises? Como é que vocês estão preparando isso, né, para o próximo ano? Então, quero colocar agora o como fazer o gerenciamento de uma crise, porque às vezes pode acontecer. Pode ter uma comunicação mal feita e, de repente, você ter assim, olha, mas você escreveu isso aqui. Outro dia, uma cliente nos ensinou, a minha Camila. A cliente pediu a proposta, a gente encaminhou, ela falou assim, eu quero que vocês mandem tudo isso por e-mail. Eu falei, muito bem, Camila. Agora você vai para o e-mail, deixa no rascunho e eu vou lá e reviso. A gente tem esse cuidado, né? Por quê? Porque pode ser que aquela ideia que você coloca um monte de falas lá no WhatsApp e depois se perde, né? E aí, gente, essa primeira parte é algo que assim eu falo para todas as áreas. Planejamento e preparação. Não existe, eu não acredito assim, para nenhum setor da vida. Você precisa se planejar. Planejar é você antever alguma, sei lá, alguma questão que possa dar errado. É como eu dou aula na graduação, eu ensino a parte de projetos. E aí são aqueles alunos lá de 17, 18 anos, e eu falo assim, olha, quando você vai fazer um projeto, é como se você fizesse um plano de viagem. Você vai fazer algo no futuro. Quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer. Então, tudo isso, quando você faz um planejamento, você vai criar procedimentos. Ah, mas preciso fazer isso com a comunicação? Deveria. Ainda mais se vocês tiverem... Quem aqui tem mais de 10 colaboradores? Todos têm um planejamento da comunicação, com certeza, né? Vamos ver quem levanta a mão agora. Ninguém. Muito bom. Parabéns, sou meu amigo lá do fundo. Então, quando você tem procedimentos aí, papéis e principalmente responsabilidade, quem é responsável por quem? Né? Tem aquelas memes na internet, né? Tá lá o Zé dentro do buraco. Aí em volta tá o gestor de recursos humanos, o gerente comercial, desculpa aí, Vidal, o gerente de eventos, o CEO, não sei quem. O Zé está lá trabalhando, mas os outros só estão comandando. Então, quem são ali responsáveis? Ah, só por dizer. Então, você precisa ter esses procedimentos. Às vezes, eu gosto muito de criar procedimentos com verbos. Né? Por exemplo, começa lá por analisar, identificar, descrever. Então, você vai criando procedimentos. O que você precisa fazer quando você começa a escrever um e-mail? Né? Então, são todos esses itens. Monitore e avalie a situação. Aqui na CIB estão fazendo isso. Né? Como é que estão fazendo isso? A avaliação. Quando eles coletam aquele questionário, vocês não pensem que é para bonito, não, porque depois tem uma reunião com o palestrante. O palestrante às vezes se desespera, mas está tudo certo. Então, é interessante você monitorar. Como é que você pode monitorar isso? Fazer um Google Forms, não precisa ter 500 perguntas, mas você vai introduzindo aos poucos. Você pode, às vezes, no formato antigo, fazer uma caixinha de sugestões, que eu acho que nem se usa mais, mas, de repente, se você quiser anonimato, né, de repente você percebe um problema. Vai lá e
faz aquilo, ou faz um fórum de discussão dentro da empresa. Hoje em dia tem várias possibilidades de fazer isso. Comunicação clara e transparente, rápido e proativo, responda rapidamente. Gente, se tem uma coisa que eu assim abomino, é a pessoa que está ali em um mercado que você tem de ter uma certa rapidez e demora 4 dias para te responder. Eu estou abrindo mão de um local que eu estou prestando serviços, principalmente por causa disso. Principalmente por causa disso, porque a comunicação é obscuríssima para meu desespero. E elas sabem disso. Eu falei assim, gente, não tem como você esperar uma pessoa, deixar a pessoa lá 2 dias sem resposta. Aí as pessoas vêm para mim, mas como, Margibel? Eu falei, eu só estou prestando serviços. A minha área não é essa. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu respondo na hora. Olha, pelo menos para dizer assim, o Vidal é um que fala, olha, eu estou numa call, depois eu entro em contato com você. É terrível, você está tratando de um negócio e a pessoa te deixa lá 2, 3 dias. Parece falta de interesse e, principalmente, gente, falta de organização. E as pessoas às vezes dizem, no final de semana eu desliguei. Tudo bem, você não precisa responder final de semana. Nós, por exemplo, no nosso atendimento, a gente coloca lá, atendemos do horário tal, de segunda a sexta-feira, e você precisa ter essa comunicação clara. Então, o que é essa comunicação clara e transparente? É você ser proativo, é você colocar processos que deem conta do seu relacionamento. Imagina uma empresa que você vai tratar com 300 sócias e, de repente, você um dia... não, o administrativo trabalhou no sábado, segunda-feira eu vou dar folga. E eu falo, gente, quem vai atender o telefone? Não, segunda-feira não tem ninguém. Eu falei, meu Deus. Então, são procedimentos que você tem de rever dentro da sua empresa. E aí, agora vem mais um momento de engajamento, que agora eu quero que vocês voltem para aquela pessoa que vocês conversaram e vocês pensem na seguinte dinâmica. Eu vou dar 2 minutos para cada um. Tá? 2 minutos para cada um. No primeiro momento, a pessoa vai falar um problema que esteja passando dentro da empresa e o outro vai dar solução. Aí, no segundo minuto, o outro vai dar o problema e a solução. Pense aí, a não ser que vocês não tenham nenhum problema diário, mas eu acredito que tenham. Em qualquer setor, olha, estou tendo problema, de repente, fazer captação de leads, ou retenção de leads, ou talvez na parte de atendimento, ou os funcionários chegam atrasados, enfim. É para vocês trocarem uma percepção aí rapidinho para ver como é que o outro interage. Vidal, me ajuda? Entenderam? Pode começar. Nossa, eu estou com a boca seca, menino, já tomei tudo. Estão se comunicando bem, hein? Palestra de comunicação tem que falar, né? Tem que engajar. E aí, olhando para essa imagem, conseguiram desatar aí alguns nozinhos? Tiveram boas soluções? Que bom. Então, agora eu vou para a última parte aqui do fechamento da minha fala, desse bate-papo com vocês, que alguns elementos da comunicação eficaz. Na verdade, de alguma forma, é repetir, o que eu já falei, para ficar bem consolidado. Clareza e concisão. Gente, como eu falei para vocês, concisão é aquela ideia assim, de não ficar mandando áudio de 4, 5 minutos, não ficar escrevendo textão naqueles grupos, porque ninguém lê, você fica só passando o dedo. Então, você tem de elaborar a sua comunicação. Primeiro, saber qual o meio com quem você está se comunicando, qual é o efeito que você quer causar. Eu quero prospectar um cliente, mas como é que eu vou prospectar, de repente, com uma comunicação falha? Então, ter concisão, ser objetivo, deixar aquele gostinho de quero mais.
E clareza, gente, não é só a questão da técnica da fala, mas é você ter mais clareza em relação ao seu propósito. A gente não está falando tanto de propósito, as pessoas não falam tanto disso hoje. Então, o que eu quero naquele momento, né? Como eu dava aula já há 15 anos, aí daqui a pouco fui dar aula na área jurídica, de linguagem jurídica, nossa, morta de medo, recém tinha terminado o mestrado. Mas aí, aos poucos, eu fui adquirindo mais experiência, fui tendo mais clareza, me apaixonei pela oratória e aqui estou, 30. Gente, esqueci? 29 anos em sala de aula. Empatia e escutativa foi o que vocês acabaram de fazer aqui, nesse momento, engajamento, né? Ter empatia, às vezes, não é aquela ideia só de se colocar no lugar do outro, mas é muito mais ter essa escutativa, acolher. Eu sempre digo assim que, às vezes, é melhor falar menos do que você... A pessoa não está querendo que você despeje um monte de, sei lá, palavras ou ideias em cima dela. Ela quer, às vezes, só que você a escute. Ela quer que você tenha um olhar mais atento. Então, ter essa empatia e escutativa. E, gente, o tal do feedback, né? Esse é dolorido. Porque, às vezes, dependendo da forma como a pessoa te dá o feedback, ela não te dá um feedback, ela te dá uma rasteira. Ela... Uma vez, teve um coordenador que, todo final de semestre, ele nos chamava para dar o feedback, né? Porque tinha a avaliação dos alunos. Eu dei aula por anos na Faculdade de Direito na Damásio, lá na Liberdade. Uma faculdade super bem conceituada. E eles sempre nos chamavam, eu achava muito interessante, porque tinha aquela avaliação famosa 360, né? Todo mundo se avaliava, mas esse coordenador ele era meio desajeitado para dar feedback. E numa das vezes, assim, nossa, uma vez ele falou assim: nossa, Margibel, eu não sei o que acontece. Você tira 93, você tira sempre acima de 9. E eu falei assim: e qual é o problema? É tão bom isso, né? Porque você é a única que não é formada em direito. E eu falei assim, mas a minha disciplina, criatura, é linguagem jurídica. Minha formação é em letras, eu tenho que dar conta do meu recado nessa área. Né? Aí, uma vez, assim, não contente de falar isso, ele falou assim, você nunca vai chegar a ser coordenadora, porque com essa avaliação você é muito boazinha. Mas, querido, eu falei para ele, você acha que eu quero o seu lugar para só ficar administrando problemas? Então, tem que saber como é que você vai dar o feedback. Porque, às vezes, se você não tem uma pessoa emocionalmente estável, de repente, você acaba com a vida da pessoa, né? E nunca mais vou querer ser coordenadora na vida. Depois eu falei, gente... Não me importo muito, não é que eu não me importo com o que ele fala, mas a forma como ele falou. Então, o feedback, você tem que ter um cuidado como é que você vai falar com a pessoa. Você tem que saber qual é o momento, porque, às vezes, sei lá, durante o dia a pessoa não está receptiva. Então, tem de ter todo um estudo, né, a respeito desse ambiente aí de dar o feedback. E aí, chegamos no momento agora do presente. Aí eu deixo também uma citação da minha tese, né, que eu falo que, gente, a verdade é além da comunicação. Né, o que eu quero falar que é o papel da argumentação. Porque o que nós estamos aqui, de uma certa maneira, o que eu estou fazendo com vocês é argumentar, é defender as minhas ideias, é trazer ideias novas para vocês. É muito mais despertar a consciência de vocês a respeito da comunicação para que vocês se posicionem. Porque existem várias situações nas empresas de vocês, com os clientes, no dia a dia, na rua, no Uber, no 99, enfim, em vários ambientes. Então, você precisa se posicionar. E se posicionar de uma maneira elegante, de uma maneira que, às vezes, você vai só escutar a pessoa. E esse é o meu recado a respeito da minha fala. E o presente qual é? Quem fez um story me marcou, os 5 primeiros, Camila, os 5 primeiros
A gente vai disponibilizar uma masterclass sobre posicionamento, como desenvolver a oratória, e todos os outros nós vamos fazer um sorteio de um oratória de bolso. Porque o nosso curso Oratória de Bolso é assim: você quer ir para uma audiência? Coloca a oratória no seu bolso. Você quer fazer um pitch de vendas? Vá com a oratória no seu bolso. Então, treinem, se aperfeiçoem, cresçam, e eu espero ter contribuído um pouquinho com o desenvolvimento de vocês. Muito obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu sou a Victória. A gente tem uma loja de material elétrico e construção e automação industrial, perdão, aqui em Barueri. E a gente tinha um abismo na comunicação com os nossos funcionários. De um tempo para cá, a gente melhorou. Mas acaba que a gente não tem tempo hábil para reuniões semanais, por conta de ser uma loja. As pessoas, eles dá o horário, eles querem ir embora, sabe? E aí a gente criou um grupo no WhatsApp de recados. Você acha isso válido? Para melhorar, para pelo menos a gente conseguir explanar algumas das ideias que a gente tem para eles, sabe? Olha, pode funcionar, mas tem que ver como é que faz essa administração, porque senão vira grupo de família. Não, só os administradores falam. Mas aí... se é de recados, tudo bem. Se é de recados, tudo bem. Não é um grupo para você, não é o da família lá que você vai dizer, eu torço para o Grêmio, você torce para o Inter e já dá um problema sério. Não. Tudo bem. É eficiente. Perfeito. Perguntas? Que legal. Ou o pessoal entendeu muito bem ou não entendeu nada. Eu ia falar seu nome, por favor, seu nome. Camila, eu sou a Camila Crepaldi. Eu atuo há 3 anos exclusivamente no digital. Vim do mundo corporativo e eu queria saber o que muda... o choque. O que muda uma pessoa que tem a técnica correta de oratória daquela que aprendeu com a vida? Porque eu já fiz muitas palestras, mas eu sempre sinto que falta técnica. E, assim, como aprimorar isso? Tem a consultoria, é claro, mas assim, de forma rápida, intuitiva. Se tem alguma dica rápida? Olha, não existe uma fórmula mágica. Tudo é relacionado, assim, todas as minhas, ou as masterclasses, ou oratória de bolso. Eu tenho um outro curso, é o Palavras de Autoridades, mas está em forma de... a gente vai reformular, né, porque está meio antigo. Mas tudo eu coloco que é treino. Às vezes pode ter uma técnica que pode ser útil para você, como pode não ser para mim. Por exemplo, quando eu fiz o curso de oratória, o professor ensinava a ficar em posição de super-homem, super-mulher. Aí eu falei, meu Deus, isso não funciona para mim. Eu achava que não funciona. Eu sou muito cética, sou muito racional. Então eu falava, gente, eu não vou fazer essa posição ridícula. Ele falava, entrem como forma de leão. Meu Deus, que ridículo isso. Então, existem muitas técnicas, mas eu diria que, assim, uma boa técnica é você se gravar e você se auto-observar. Gente, não tem melhor crítico que você mesmo. Eu sou super crítica. Eu assisto todas as minhas aulas, essa palestra está sendo gravada, depois eu vou assistir a palestra inteira, porque eu sempre vou revendo e vou reaprendendo. Legal, temos tempo para mais uma. A última pergunta. Eu acho que o pessoal está com medo de se expor. Oi, gente, fica à vontade, se solta. Ok, última pergunta aqui. Seu nome e a pergunta. Meu nome é Marina Osdemir e minha pergunta é se você tem alguma dica de como fazer o network. Você falou que comunicação tem muito a ver com autoconhecimento. Eu estava até conversando com a minha colega aqui, Lilian, que eu consegui entrar em contato por conta aqui da sua palestra. E aí é um problema que a gente percebe. Como melhorar o network, como ser autêntico, mas, ao mesmo tempo, desenvolver esse tipo de comunicação, que, no final, a gente também quer uma parceria comercial. Como fazer essa abordagem de uma forma que seja realmente uma coisa ganha-ganha, mas que você consiga manter a sua autenticidade, sua dignidade? Para você não chegar já vendendo o seu produto, né?
Mais uma vez, é a questão do treino. Eu, por exemplo, quando eu recebi a consultoria do Sebrae, uma das dores também que eu recebi foi relacionado à questão da ideia da venda. Por quê? Porque eu sou professora há 30 anos. E eu falava, ai, gente, como é que eu vou fazer essa parte comercial? Como é que eu vou vender os cursos? Então, eu fui, aos poucos, desenvolvendo isso. Hoje em dia, eu já falo com naturalidade, mas se você me pegasse há uns 3 anos, eu jamais iria falar aqui do oratório de bolso, ou da minha mentoria, ou da imersão. Então, é você começar a se sentir confortável com a forma como você vai falar. Porque se você internamente achar que você está vendendo, não vai funcionar. Então, essa é a autenticidade, é se sentir confortável. Beleza. Quem gostou, diga eu. E quem gostou mesmo, bate palma para a doutora Magibel. Valeu! Obrigada, querida.